Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa quarta live, falando então hoje sobre o segundo capítulo do nosso estudo sobre o livro do William Billman, Aventuras... Ó, deu um delay aí. Sobre o livro do William Billman, Aventuras... Foi no teu aí, ele que deu um delay? Tá bom. Foi no teu aí, ele que deu um delay? Tá dando delay ainda aí? Abaixei bem o volume aqui. Agora... tá não, porque tá dando delay. Pra mim tá dando delay ainda, deixa eu ver aqui. Seu volume está alto? Tá não, porque tá dando delay. Pra mim tá dando delay ainda, deixa eu ver aqui. Seu volume está alto? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora? Sim. Vou mudar o meu microfone. Eu acho que é o teu aí que tá dando delay. Sim. Agora parou. Parou. Acho que é o teu aí que tá dando delay. Será que tem algum microfone aberto? Que estranho, né? No anterior não teve nada, né? Que estranho, né? No anterior não teve nada, né? Eu também não tô com nenhum microfone aberto além do da câmera. Fiquei bem baixinho aqui, vamos ver. Eu também não tô com nenhum microfone aberto além do da câmera. Acho que é algo na internet, tá? Eu acho, porque eu falo e aí sai de novo aí. Acho que é algo na internet, tá? Eu acho, porque eu falo e aí sai de novo aí. Acho que é algo na internet. O teu tá saindo duplo aí? Tá saindo um delay, né? Aham. Estranho. O teu tá saindo duplo aí? Tá saindo um delay, né? Tá bem atrasado. Eu vou fazer o seguinte, Alexei. Eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora. Isso. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, Alexei. Eu vou sair e entrar. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu acho que era o Guilherme o efeito aqui do delay. As falhas técnicas fazem parte, né? Lembrando sempre que temos o driver com o material de estudo, né? Então, temos imagens, PowerPoints, PDFs. E eu coloquei aqui, então, o endereço a partir do encurtador, porque o link era muito grande lá do Gmail. Então, ficou mais prático pelo encurtador. Boa noite, Márcio. Já vou aproveitando enquanto o Guilherme chega. Boa noite também a Shelly. Boa noite, boa noite. E a Márcia também. Dando boa noite aqui pro pessoal, acho que agora melhorou. Melhorou. Foi algum bug que deu aqui no meu, provavelmente aqui. Como o dia tá chuvoso hoje aqui, deve ter dado algum problema. Mas nada que a velha técnica de reiniciar tudo não funcione. Informática é assim, né? Desliga e liga. Né? Pronto. Liga e desliga. Então, gostaria aí de dar uma boa noite para o pessoal que está aí já, Márcia, Sil, quem mais está aí? Tem, eu não sei se é a mesma Márcia, tem a outra é Márcio. Então, estamos
iniciando hoje o segundo capítulo do livro do William Billman, Aventuras Além do Corpo. Começamos hoje com um bugzinho no começo, mas agora vamos lá. Vamos com tudo. Vai. Né? Esse segundo capítulo, pessoal, ele é um capítulo que é bastante relatos, né? Ele é um capítulo praticamente de relatos, fora o finalzinho ali que ele vai entrar em umas questões filosóficas interessantíssimas, mas os relatos do Billman são bastante interessantes, como nós estávamos falando antes, eu e o Alexei, em off ali, ele vai como que montando um quebra-cabeça, né? Ele vai fazendo uma forma investigativa nos relatos dele, de forma que ele vai ali descobrindo várias coisas. Então é bastante legal, bastante interessante. Então, neste vídeo de hoje, vamos partir aí para essa questão aí, levantando alguns tópicos desses relatos dele. Eu não vou ler todos os relatos, porque não tem como, né? Fica complicado. Mas tem um relato específico que eu quero ler depois ali, Alexei. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Mas vamos indo aí. Então, deixa eu ver se chegou mais alguém. Moisés Araújo. Valeu mesmo, pessoal, aí pela presença de vocês nesses estudos que nós estamos fazendo. Bom, então, aí no capítulo 2, lembrando, para quem não tem o livro ainda, tem o PDF lá no Telegram, tá? Nosso grupinho do Telegram tem o PDF lá. Também tem os estudos ali que o Alexei está colocando no Drive, vocês podem pegar lá também, que é importante, muito interessante. E também se encontra aí o livro nos sebos, né? Embora não esteja muito fácil de achar, pelo que eu andei dando uma olhada. Eu também vi, tá bem. Inclusive caro, né? Porque ele vai rareando e ficando caro, né? É uma pena. Mas vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso capítulo 2, aí, os estudos. Bom, aqui no capítulo 2, que ele inicia, deixa eu abrir o meu livro aqui, se chama Encontros Extracorpóreos, tá? Então ele começa com uma anotação de diário, como sempre, que é os relatos dele, né? Uma anotação de diário de 21 de fevereiro de 1985, tá? E nesse relato ali, algo que me chamou a atenção e que eu fiz uma anotação aqui, foi a questão do ajuste energético que foi realizado pelo amparador, né? É algo que a gente às vezes não ouve muito falar, né? Desse ajuste energético, porém, daquelas pessoas que têm experiências mais consecutivas, né? A gente sempre ouve algum que outro comentando e sentiu, parece que um ajuste energético, né? E é bem isso ali que o William Billman vê nesse relato. Inclusive, ele faz até uma comparação utilizando a quiropratia, né? Ele fala um quiroprático invisível, né? Então, ele sente aquele ajuste sendo realizado no corpo energético, provavelmente com a intenção, né, de facilitar as próprias experiências dele. Então, há uma necessidade de uma ajudinha externa, né, Alexei? Dos amparadores, para dar esse ajuste. Colocar uma graxinha ali no duplo. Colocar uma graxinha e ajustar bem para girar legal os chakras, né? Sim, isso é muito bacana, porque como ele sempre está muito empenhado, com certeza tem ajuda, né? Extrafísica e espiritual. É interessante que ele narra várias vezes ali, né? Que ele ouve isso, ouve aquilo, né? Aparece alguma coisa para ele, mostrando que ele está bem amparado, né? Bem amparado, bem assistido. Embora os amparadores não se apresentem muito para ele sente a presença deles, né? Essa primeira experiência que ele relata ali no segundo capítulo é justamente isso, né? Eles vêm ali fazer aquele ajuste energético nele para que ele tenha experiências. Já na segunda, tu quer comentar mais alguma coisa dessa primeira aí, Alexei? Por enquanto tá ok. Tá, qualquer coisa tu pode me interromper, tá, Alexei? Que às vezes eu falo demais. Então, na segunda experiência do Billman, ele relata, então, uma mudança de frequência
e uma comunicação não verbal com representações visuais, ou melhor, mas com representações visuais de ideias, né? Então, eu achei interessante isso aqui e anotei, né? Que mostra que a comunicação, ela nem sempre ela é verbal, né? Aliás, a comunicação verbal que a gente utiliza aqui é bem típica do nosso plano aqui, né? Esse plano mais denso. E é uma comunicação que a gente sabe que ela não consegue expressar tudo o que a gente vê, né? É muito comum, quando a gente tem experiências fora do corpo, a gente depois tenta explicar aquela experiência, mas a gente sente, sabe, que aquela experiência, por mais que tu fale, explique, ela não chega a um terço do que Sim. realmente a gente viu ou sentiu do outro lado, né? Então, ele fala ali dessas representações visuais de ideias, que é interessante também, né, Alexei? Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito com essas representações visuais, né? Se a gente diz assim, e tem até aquela, em hipnose, se utiliza muito aquela frase dizendo que a gente não tem que utilizar o não em afirmação, porque o não é aceito na mente, né? Aí tu fica pensando, como assim o não, ele não é aceito se ele faz parte da nossa linguagem, né? Aí a gente compreende que o que isso quer dizer é justamente que, como nosso cérebro ele trabalha com imagens, com representações visuais ou coisas do tipo, né? Se a gente diz assim, por exemplo, não pense agora numa vaca rosa. Essa imagem, ela vem na mente da gente. Então não é por causa do não, mas é porque realmente a gente é visual, a grande maioria de nós somos visuais, a gente vê muito rápido na mente da gente e forma aquela imagem, né? Então por isso que muitas vezes dizem, né, que a gente não tem que usar o não, na verdade, porque a gente, né, ao fazer a afirmação, automaticamente a gente gera Sim. ela na imagem, essa imagem na mente da gente. Inclusive, para tentar representar um pouco essa questão, eu tenho uma imagem aqui, comentário de Billman também, né? Uhum. Onde nós temos aqui o software como uma mente não física, representada aqui pelo Windows. Né? Então, esse processo de lembrar das experiências com essa forma tão abstrata, isso ocorre justamente quando a gente carrega no cérebro, que seria como se fosse assim um HD, essas lembranças que acabam vindo de uma maneira difícil da gente expressar, porque não foi percebido pelos sentidos físicos. Então é complicado traduzir em palavras, mas o Billman conseguiu passar a ideia bem legal, comentando essa linguagem visual. Uhum. Bem interessante, bem interessante. Eu acho que é neste aqui também, deixa eu ver, que ele fala o seguinte ali, de repente sinto a presença, vê novamente ali, né? Sinto a presença de alguém ao meu lado e uma série de imagens vívidas penetra em minha mente. Você elevou o seu ritmo vibratório quando pediu leveza e mais uma vez quando pediu clareza. Você ingressou num ambiente de frequência mais elevada, muito próximo ao físico, do físico. Estou impressionado ante a clareza das imagens que penetram em minha mente. É difícil descrevê-las, mas são representações visuais de ideias e não palavras. A comunicação é bem mais direta e precisa do que palavras, né? Reforçando o que estava falando ali, né? Então, essa comunicação ela é bem mais... claro, quando você recebe a imagem daquilo, né? Você tem um bloco de ideias ali dentro, né, que fica muito mais fácil de compreender o que está sendo passado para você. É uma transmissão telepática, né, digamos assim, né, Alexei? Praticamente, mente a mente, né? Sem a presença do corpo para poder perceber a comunicação, né, da maneira que a gente percebe. E falando ali da questão do amparador dele, né? Acredito eu que seja, né, Alexei? O amparador dele. Tudo Ele leva a pergunta ali crer. quem é você para essa pessoa que deu essa comunicação ali para ele, né? Mais uma vez as imagens fluem. Acho que deu uma travada. Alexei? Opa, voltou. Tô achando que o Alexei caiu.
Voltou? Hoje está um pouco difícil. Está oscilando um pouco? Diga sim à marca que os brasileiros confiam há mais de 40 anos. Diga sim à Super Bonder. Caiu. Hoje aqui na minha cidade está chovendo, então é capaz que a minha internet não esteja tão boa para poder transmitir. Hoje está complicado aqui, né? Estava comentando, está chovendo aqui, então pode ser E que aqui seja também. isso. E aqui também. Aí começa a cair tudo, né? Caramba. Voltando lá então. Né? Tava falando da questão do amparador ali, do Billman, que aparece para ele. E ele pergunta ali para ele quem é ele, né? E aí vem as imagens como um turbilhão novamente. Ele diz assim: sou um velho amigo que está observando seus progressos. Os sentimentos instilados nas imagens são afetuosos e amigáveis. Estou completamente à vontade e faço um pedido com firmeza. Quero ver você com a sombra. Oi? Ele intima. Intima. Cadê? Ele tem essa abordagem bem direta, né? Bem forte, né? Quero ver você, então ele diz. Com assombro vejo aparecer o contorno nebuloso de uma imagem. O holograma transparente de um homem torna-se cada vez mais denso diante de mim. Ele tem cabelo escuro e barba curta. E usa, olha só, uma longa túnica púrpura. É o cara da túnica púrpura lá. É o mesmo. O mesmo cara aquele. O cara tá ali junto com ele, né? Tem cerca de 1,75 m de altura, seu rosto irradia um largo sorriso. Em princípio, me espanta a realidade da sua rápida materialização, mas ele parece notar o meu desconforto e logo aparece em minha mente uma série de imagens tranquilizadoras. Veja só, né? E aí ele joga as imagens tranquilizadoras nele para que ele se acalme, relaxe, né? Interessante essa. Interessante, né? E aí ele vai contando ali essa conversa com esse amparador dele, né? E ele fala ali que eu sou como você, a única diferença é que não possuo um veículo físico. Somos amigos há muito tempo e temos trabalhado juntos em diversos projetos no interior. Você e eu temos explorado muito além da segunda membrana. E aqui ele lança mais uma questãozinha que vai aparecer depois mais adiante, né, Alexei? Que é a questão das membranas, né? O que são essas membranas? Depois a gente vai ver com calma esse conceito da membrana, né? É algo bem interessante. Bem interessante. Inovador. Eu não lembro de ter visto em outro livro. Eu também. Parece que na parte da física quântica eles comentam, mas eu acho que é outro tipo de membrana lá, né? Que é a teoria M, coisa e tal, aquela coisa. Isso aqui eu achei interessante também, que eu vou aproveitar para citar aqui, que ele fala assim: estou atuando como um de seus guias, né? Ou seja, nós temos mais de um guia, alguém que nos acompanha, né? Você tem diversos indivíduos a assisti-lo em diferentes aspectos da vida. De certa forma, cada pessoa que o assiste é um especialista em determinada área de existência. Você e eu adoramos explorar o interior, por isso estou aqui para dar-lhe assistência nessa parte da sua vida. A sua conclusão foi correta. Um guia, e olha, essa aqui eu achei também muito importante, um guia jamais interfere na evolução natural do desenvolvimento pessoal de um indivíduo. Tá? Nós entendemos que devemos permanecer despercebidos, a menos que haja um pedido de assistência. Mesmo então, devemos avaliar a situação e suas consequências antes de agir. Olha que interessante, né? Então, ele fala aí dessa questão do guia. A gente aqui ouve muito falar dessa questão dos guias, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas ansiadas para conhecer o seu guia. Eu quero conhecer o guia, não sei o quê.
Mas aí tu vê ali que não é bem assim, né? Eles preferem ficar nos bastidores, ajudando a gente a nos envolvermos e criarmos as nossas próprias asinhas, né? A gente poder fazer o trabalho por nós mesmos, né? Wagner Borges até Outra comenta coisa também que eles... O Wagner até comenta que o guia não é a babá extrafísica. Verdade, bem isso mesmo. Não é uma babá extrafísica, né? A gente, às vezes, pensa que o guia tem que estar o tempo inteiro, 24 horas ali, né, com a gente, como se não tivesse mais nada para fazer lá no plano astral. Um desperdício tremendo de esforço e tempo. Exatamente, né? Então, até por esse motivo que é sempre importante a gente ter um compromisso, né, com as coisas que a gente faz espiritualmente, porque esse amparo, ele também está lá se deslocando para nos ajudar, né? E aí a gente, às vezes, eu vou começar a fazer uma prática, aí eu paro com a prática, né? E aí o amparador está ali, poxa vida, né? E a gente não está ajudando. Então é importante, né? Outra coisa interessante é que não é um só amparador, não é exatamente como a gente chama de anjo da guarda, né? Não é exatamente isso, né? São trabalhadores que estão ajudando a gente e que eles têm diversas especialidades, né? Então, sei lá, o Alexei passa para o outro lado lá, vira um amparador. O Alexei adora a viagem astral. Quando aparece lá um cara que está praticando, o Alexei vai ajudar nessa questão, tá? Agora, o Alexei não pode ser um amparador de medicina, um cara que gosta de medicina, estudando medicina, e aí o Alexei vai lá ajudar ele numa cirurgia lá. Mata o cara, né, Alexei? É uma questão natural de afinidades, assim como é aqui no plano físico, Uhum. do lado de lá também, pelas consciências que nos assistem. Uhum. E isso acontece, então a gente às vezes está mais voltado para um tipo de estudo, né? Então a gente tem o amparador que está nos ajudando naquele tipo de estudo. Mas quando a gente muda e está lá voltado para um outro tipo de estudo, é natural que também mude esse amparador, né? Se for algo muito diferente, que mude também esse amparador, né? Bom, vamos continuando. Ele fala aí também que toda pessoa que tem uma experiência extracorpórea ou próxima à morte conta com um guia presente durante a experiência. A assistência sempre está disponível, mas deve ser solicitada. Isso me lembra também, Alexei, eu só não vou lembrar os detalhes agora, se tu lembrar um pouquinho melhor, de um relato lá do livro do Robert Monroe, o primeiro dele. Aí tu me corrige agora, porque eu não me lembro muito bem. Mas tem um relato onde ele sai e ele fica preso do outro lado, na frente de um tipo de um muro. Que Ah, ele é não uma consegue barreira. passar. É, uma barreira, né? E Tô ali apavorado. ficou apavorado, rezou para tudo que foi santo ali, né? Não adiantou. Não adiantou, né? Muito interessante. Até que ele sentiu, se não me engano, uma intuição ou algo do tipo que ele tinha que ir para o outro lado, né? O E ele lado estava inverso da insistindo barreira. A volta. a volta, e ele estava insistindo ali na barreira, né? Ele estava para frente, né? E ali mostra, né, que o amparador podia simplesmente já ter ajudado ele muito antes, né? Podia ter ajudado ele muito antes, mas deixa ele quebrar um pouco a cabeça, aprender, né? Que Foi uma aí prova, né? Uma espécie de uma prova ali. parece uma prova, né? Parece uma prova. E é assim que a pessoa vai aprendendo, né? É assim que... é a mesma coisa da escola, né, Alexei? A prova é chato, mas ela ainda é necessária. É a única maneira que a gente tem de ver se a pessoa está aprendendo, né? E é a mesma coisa do astral. É preciso essas provas para que a gente vá aprendendo a se virar, né? Sim. Lembro até na capoeira, eu fiz capoeira quando era pequenininho, para passar de faixa, você está ali lutando, você leva uma rasteira, cai, né? Começa a desse golpe, mas agora você vai aprender, porque agora é outra faixa. Então é interessante na questão, até nas artes marciais, essa questão do tombo aí. Eles chamavam de batizado, né? O batizado. Eles davam uma rasteira na pessoa e a pessoa caía. Estava batizado. E é assim, né? E é assim. Bom, vamos lá, continuando. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui.
aqui. Então, ele fala ali também, ainda é no mesmo relato, tá? Na página 53, para quem está acompanhando ali, tá? Ele fala o seguinte, segundo você está aprendendo, controle do pensamento e concentração são absolutamente essenciais, né? Então, a gente vê que quando a gente está fora do corpo, existe uma maleabilidade muito grande, né, do ambiente, bem como a gente, os nossos pensamentos, eles influenciam e mudam muito rapidamente, né? Tem muita questão emocional, etc. Então é importante se ter um certo controle de pensamento, né, uma concentração, para que a gente consiga manter o foco em alguma coisa que a gente quer fazer. Senão, de repente, você está aqui pensando que quer ir até Paris, mas de repente você quer ir para Tóquio, mas de repente você quer ir para Nova York, você não tem um foco, uma concentração, e aí você acaba caindo no onirismo rapidinho, né? Rapidinho. Eu lembro, então, por exemplo, quando eu era criança, adorava parquinho, né? Soltava eu lá no parquinho, não sabia para onde ir, porque não tinha foco, né? Então, queria aproveitar de tudo ao mesmo tempo, então... E não aproveitava nada, hein? Não aproveitava nada. Questão de controle mesmo, emocional, mental e tudo mais. Exatamente. Ele fala aí também, lembre sempre, quando dominamos nossos medos, conquistamos a nossa libertação. Sim. Anotei isso. Uma ótima frase isso aqui, né? Aí ele fala, muito em breve você experimentará algumas novas maneiras de enfrentar seus medos, tanto do corpo denso quanto nos seus corpos de frequência superior. Cada experiência visará a um objetivo. Cada obstáculo é uma bênção disfarçada, né? Olha só. É o que nós falávamos ali também do Monroe, né? Naquele momento ali, que apesar de ser um obstáculo, uma dificuldade que ele estava enfrentando, aquela dificuldade naquele momento ali serviu de um grande aprendizado para ele, né? Sim, na questão do controle, da calma. Aqui, um pouquinho mais ali embaixo, olha só que eu te falei ali, Alexei, como ele cita o Paul Twitchell novamente ali, né? Bem ali embaixo, ele diz o seguinte, olha, ao relembrar essa experiência, não posso deixar de notar algumas similaridades entre meu amigo não físico e o guia descrito nos livros do Paul Twitchell. Né? Esse guia que ele fala ali nos livros do Paul Twitchell, que eu até indiquei num dos meus vídeos, que eu botei lá os livros em inglês, né? E o The Tiger's Tank é um que ele vai falando sobre projeção astral, sabe? E o guia que ele fala aqui é o Rebazar Tars, que é muito semelhante também, usa esse hobby, assim, coisa, né? Só que é um hobby mais marrom, assim, que ele usa, sabe? Mas também tem esse mesmo estilo, assim, do que ele falou ali. Ele fala assim, embora ambos se assemelhem, parece improvável que seja a mesma pessoa. Né? Bom, o que mais temos aí, Alexei? Tem alguma anotação para mais agora? Por enquanto... Bom, eu anotei aqui, inclusive, que os encontros que ele obteve, não teve nada assim, umbralino, né? A gente percebe que foram encontros, né, de certa forma, bem positivos. Boa referência aí, né, Alexei? Realmente, né, a gente vê que não teve nada de umbralino aí, de pesado. Até isso é interessante, porque muitas vezes quando a pessoa está começando nos estudos, ela tem muito medo de o que eu vou encontrar do outro lado, né? Se eu vou encontrar espíritos. Pela própria literatura brasileira, fica aquela... Eu acho que essa referência ao espiritismo, né, Alexei? Sim. É uma referência muito ao espiritismo, né? Então a própria literatura brasileira fala muito, né, do umbral, do coisas do tipo, né? Dá uma certa ênfase nesse tipo de coisa, que tem aí um certo, como é que eu vou dizer a palavra? Um certo paradigma voltado ao catolicismo, né? O espiritismo brasileiro, ele herdou ali uma certa mistura com o catolicismo, e aí entra muito essa questão de quase de como se o umbral fosse um inferno, né? Ou algo do tipo, né? Então tem muito essa relação. Mas a gente vê muito nos livros do pessoal de fora
que pouco eles falam desses lugares mais densos, não que não exista, mas pouco eles falam, né? E todas as experiências do Billman aqui no começo, que a gente está lendo aqui nesse capítulo 2, todas elas têm um aspecto de autoconhecimento, né? Uma busca de exploração interna, né? Então ele vai se autodescobrindo, explorando as possibilidades da experiência que ele está tendo, e a gente não vê assim nada de referente a lugares muito negativos ou coisas do tipo, né? Sim. Por isso que esse é um livro ótimo para iniciante, né? Porque não tem um livro ótimo para iniciante, para fazer com que a pessoa perca aquele medo ali, né? Que acho que a abordagem mais interessante a ter no início é essa. Né? Penso eu, né? Logo na página 55 ali, ou melhor, deixa eu ver. Tem um relato na página 54, bem curtinho, que é um relato meio diferente, né? Que ele fala ali de um encontro com uma pessoa que diz que sente falta dele, uma mulher, né? E ali a gente não sabe muito bem se essa mulher ela está no plano astral e é alguém que ficou lá esperando ele, né? No período que nem diz o Valdo Vieira, o período intermissivo, né? Ou se é uma lembrança de vida passada. O que tu acha ali, Alexei, na tua opinião? Muito claro, né? Não ficou muito claro. Muito claro. Mas foi muito bonito o relato. Gostei de ler. Bonito. É um relato bonito. Né? Mostra algo bem de sentimento ali, né? Mostra que o amor transcende, né? O sentimento transcende os planos e tudo mais. É muito legal. E no momento que há um contato maior entre eles ali, ele fala toda aquela energia que transborda, toda aquela sensação, né? Êxtase e coisa, que ele chega a comparar ali talvez um sexo astral, né? Um sexo no mundo dos interiores, talvez. De energias e tudo mais. Foi bacana ele ter comentado isso. É bem bacana isso aí. Bom, aí depois vem a outra anotação no diário dele, né? Que é um relato bem interessante também, na página 55, onde ele chega num local ali e ele vai encontrar uma menina ruiva, que ele fala ali, sorridente, de uns 12 anos de idade. Ela chega patinando, né? E ela fala para ele, você é novo aqui? E ele responde, suponho que sou. Inesperadamente, olha só, isso eu achei bem interessante também. Eu já vi algumas pessoas relatando isso, eu nunca vi no plano astral isso, mas eu já vi algumas pessoas falando, né, que ocorre uma mudança no ambiente lá e começa a chover, né? Eu acho que foi acho que foi o Vasco Vasconcelos, se eu não me engano, que tem ótimos livros também. Foi colaborador no início do IPT, e o Vasco ele fala também dessas questões, dessas mudanças climáticas que ocorrem no plano astral, que é como que uma limpeza energética do local, né? A gente entende como uma chuva, né? Mas é como uma limpeza energética do local. Bom, ele fala que em 15 anos de experiência, né, que ele nunca tinha visto essas mudanças climáticas quando estado extracorpóreo. E aí, ele está chovendo ali, né, naquele momento ali, e ele utiliza a técnica dele, né, de fazer para parar a chuva. Controlar ali o ambiente mentalmente. E aí, naquele momento, a menininha olha para ele, né, e diz assim, você é um viajeiro? Interessante isso, a expressão você é um viajeiro? Aí eu sinto a sensação de um ligeiro puxão no meio das costas, que é o puxão do treinamento do cordão de prata, né? E aí ele tem que ir. Ela parece profundamente desapontada e diz, você vai voltar? Ao olhar o rosto dela, volto para o meu corpo físico num estalo. Uma sensação de formigamentos aparece logo assim que meus sentidos físicos retornam. Né? Então, olha que interessante, né? Ela reconheceu ele como um viajeiro. Isso me faz pensar, Alexei, que como ele fala ali que existem planos de consenso e não consenso, né? De consensual, né?
Comenta, né? Será que a menininha ali, as pessoas que estão vivendo ali naquele ambiente, não conseguiriam parar também a chuva? Eu acho que não, né? É uma questão interessante. Também fiquei pensando nisso. Lembra muito aquele filme Amor Além da Vida, onde Sim, fantástico. a pessoa desencarna e tem o controle do ambiente. A teosofia fala muito disso também, né? Mas parece uma plasmagem. Aham. Eu penso que ele, como um viajeiro, que nem ela disse, né? Talvez ele não tenha as limitações de alguém que está vivendo no ambiente, né? Até por questões de crença, né? Porque quem está ali está dentro aquele paradigma, aquela crença ali. A pessoa Isso. nunca vou conseguir mudar o tempo, não vou ter isso, essa capacidade. Até tentar, né? Acho que foi o Geraldo Medeiros, tu deve lembrar também, Alexei, no livro dele, aquele que tem uns relatos muito legal, que eu acho que é o livro aquele preto dele. O Geraldo Medeiros, ele fala também que ele esteve num lugar onde tinha pessoas vivendo como se fosse na Idade Média, né? E elas não gostaram da presença dele ali naquele local, né? Porque a presença dele ali afetava aquela realidade que eles estavam tendo ali. Eles viviam ainda como se estivessem vivendo lá na Idade Média, porém Sim. no plano astral. Né? E há teorias até a questão de nosso lar também ser uma realidade consensual. Sim. Assim como até mesmo o plano físico, de certa forma, a gente vai construindo aqui, todo mundo tendo as mesmas ideias, as casas são tudo parecidas, né? Então isso se replica em várias porque maneiras. nós somos naturalmente sociais, acredito eu, né? Uma construção coletiva. Exatamente. A gente está inserido dentro de uma cultura, dentro de uma realidade que é consensual, né? Que a gente acaba vivendo junto. E quando parte para outro lado, não é diferente, né, Alexei? A gente acaba se inserindo numa realidade consensual da mesma forma, né? Se a gente é católico, fervoroso, eu acho que seria um baque muito grande tu cair numa comunidade umbandista. Né? Seria um baque muito grande. A mesma coisa um cara que é um bandista, está acostumado com a questão das entidades, etc., e cair numa realidade onde vivem evangélicos. Né? Então eu penso que, claro, eu não digo que essas questões religiosas elas tenham que ir para o outro lado. Né? Na verdade, a gente tem que se despir de todas dessas muletas que a gente vai criando, né? Mas é muito comum a pessoa que está vivendo aquele ambiente, ela não tem essa ideia de se despir de todas essas muletas, etc. Ela vai cair numa realidade que é o consenso dela, né? Sim. E ali ela vai ter seus aprendizados, vai continuar. Uma adaptação também. Uma adaptação também, né? Adaptativo. Até porque, eu não me lembro se foi o Valdo, se foi o Wagner que disse uma vez, né? Mas se fala muito, ou se é no Espiritismo, agora não me lembro, mas que a evolução das saltos, né? Sim. A evolução ela é gradual, passo a passo, né? Então a gente vai indo devagarinho. Não dá para querer de uma hora para outra, de repente, virar um iluminado, né? Sim. É uma coisa gradual. Bom, continuando então, nós temos aí a outra anotação do diário dele, que cai da página 57. Eu fiz algumas anotações também, né? Eu anotei uma frase ali que eu achei bem legal: todos devemos libertar-nos sozinhos. Porque ele tá. Essa aí é aquela experiência, Alexei, do carro. É uma coisa bem metafórica e exatamente. Muito interessante. Uma experiência bem diferente. Essa experiência, ele tá ali desenterrando, ele vê um carro enterrado, né? Então ele vai lá e ele tenta desenterrar aquele carro para olhar para dentro do carro, né? E aí vem um cara, né, que tá passando ali e diz para ele: você tem um bocado de serviço pela frente. E surpreso com a presença dele, eu aceno, concordando e vou até o carro. Você gostaria de ajudar? O Bilba pergunta pro cara. E ele responde, né? Ele parece achar graça no meu pedido e responde: todos devemos libertar-nos sozinhos. Ou seja, é uma experiência mais metafórica, né? É aquela questão da simbologia que a gente cria do plano astral,
né? Porque muitas vezes é a forma, como eu estava falando antes, nós criamos muitas imagens na nossa mente, né? E a forma de entender as coisas, às vezes, ela vem por imagens. E as experiências, a gente acaba criando toda uma imagem em volta para tentar explicar algo que a gente não consegue entender. No caso do Billman ali, essa é bem nitidamente uma experiência que ele está criando um ambiente onde ele precisa aprender algo ali. Ele está desenterrando aquele carro, né, por algum motivo. O cara que está passando ali, talvez o cara provavelmente entendeu o que estava acontecendo. Né? O cara entendeu que aquilo ali era algo que ele estava criando. Né? E quando ele pediu ajuda para o cara, ele respondeu, né, que é preciso que ele faça aquilo ali, porque é uma criação dele ali naquele momento. Né? É como se fosse uma mensagem como do eu superior dele para ele ali, vamos dizer assim, a parte mais interna dele para ele próprio. É muito curioso. Aí ele fala assim: mais do que nunca entendo que minha mente está interpretando minhas experiências extracorpóreas com base nos meus conceitos, símbolos e imagens físicas atuais. É evidente que uma parte superior de mim mesmo, está orquestrando minhas experiências de modo apropriado à minha atual compreensão. Eu reconheço e entendo as imagens de cunho onírico dessa experiência, mas questiono se elas são necessárias. Na minha mente, a experiência é clara. Estou lutando para libertar o meu eu energético interior, minha alma. Ou seja, ele está escavando ali para ele se libertar. É simbólico, né? Para ele se libertar daquela carga toda que ele está criando e jogando por cima dele, né? Então ele está cavando ali para libertar o eu interior dele. Agora, pela primeira vez, eu compreendo de fato que muitas das formas que vejo em estado extracorpóreo são criadas para beneficiar-me. Elas são manifestas de modo adequado à minha compreensão. Nossas mentes estão, obviamente, condicionadas a reagir a formas, não a energia pura. Fica cada vez mais claro que minha mente superior, ou alma, está criando as formas exteriores que eu observo de modo a ensinar-me o que preciso saber. Tá? Eu achei muito interessante, cara. É uma experiência mística mesmo, no sentido de um contato com algo superior, que só pode ser compreendido através de símbolos. Então, é uma experiência bem diferente dos livros que a gente tem no Brasil, né? Uhum. Então, também o pessoal confunde muito com sonho lúcido. Também não é sonho lúcido, é uma coisa bem específica. Uhum. Sabe que isso me lembra muito, Alexei, o que faziam os antigos alquimistas, antigamente, onde eles faziam tratados, né? Todos eles escritos com símbolos, todos eles simbólicos, uma simbologia, aonde às vezes uma simbologia daquelas, ela dá centenas de palavras para se falar que está ali numa simbologia, né? Tu pegas, por exemplo, ali a simbologia que a gente vê na maçonaria, que tem as duas colunas, né? A coluna branca e a coluna escura, né? O Jaquim e o Boaz, né? E aquelas colunas ali, elas têm toda uma representação que elas vão te falar ali da dualidade, né? Do preto, do branco, do yin, do yang. Vai te falar do caminho do meio que tu vai passar entre as colunas. Enfim, dentro de um único símbolo, tu tem muitas coisas para falar, né? Então, eu penso que a simbologia ela é muito rica, né? E os antigos esotéricos, ocultistas, eles sabiam muito bem disso. E eles escreviam dentro dessa simbologia toda. Tá? Toda a questão iniciática é baseada também nessa questão simbólica. Simbólica, né? Uhum, exatamente. Sem querendo, o Billman entrou nessa questão bem a fundo, né? Bem a fundo, exatamente, né? Acaba entrando, né? É pra gente ver como as coisas estão conectadas, né, Alexei? E como muitas coisas que a gente, às vezes, acha que é bobagem, né? A gente vê aqueles símbolos estranhos lá, acha uma grande bobagem, mas não é, né? Tem toda uma grande teoria por trás de tudo isso aí.
numa das minhas projeções que eu tive, acho que foi no ano passado, não me lembro bem agora, que eu descobri o tal do Yoga Nidra, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E que eu estava numa biblioteca, naquela biblioteca ali, eu vi vários livros, né? Principalmente livros que me chamou a atenção, obviamente, né? Que eram livros da Rosa Cruz, etc. E teve uns que eu puxei, Alexei, que eram livros grandes, de comprimento, assim, de mais ou menos, cara, uns 60 centímetros de comprimento. Eram livros grandes, sabe? Finos, mas grandes. E eles eram todos escritos em uma língua simbólica, que eu não entendi bolhufas daquilo ali, né? Eu tava com eles na mão, eu só sentia que era coisa muito antiga. E aí veio para mim ali a pessoa que estava conversando comigo, né? E ele me falou que eram livros antiguíssimos que tinham conhecimentos muito importantes, né? Mas e a gente fica muito, quando a gente está no astral, a gente fica muito natural, a gente fala o que a gente pensa, né? A gente fica muito transparente, né? Essa é a palavra, né? A gente fica muito transparente. Então eu falei para ele assim, eu joguei aquilo ali para ele assim, ó, eu não entendo nada disso aqui, então não me adianta, não me interessa. Eu larguei de lado, né? Eu chutei tudo, eu não quero saber. Foi assim que eu acabei da saída dessa experiência aí, né? Quando eu estava voltando pro corpo, que eu vi a imagem de um livro escrito Yoga Nidra, que eu fui pesquisar e descobrir, né? Sobre o que era esse tal do Yoga Nidra. Mas enfim, só para exemplificar isso aí, né? Vamos continuando. Deixa eu até cuidar o horário também, né? Que a gente vai falando. Tem alguma colocação aí, Alexei? Pode seguir. Posso seguir? Tem então a anotação. Deixa eu ver se eu não estou pulando. Tá, uma anotação do diário dele, que vai ali da página 58 e 59, que ele fala assim: percebo que estou em um setor que está desocupado e parece não aproveitado. Logo, à minha frente, uma porta dupla está bloqueada com pranchas de madeira. Vou só ler um pedacinho aqui para contextualizar, tá, Alexei? Certo. Detrás da porta há uma sala de máquinas ou de força de algum tipo. Bem na minha frente existe uma máquina gigantesca, 3 andares de altura e do tamanho de um campo de futebol. Algo confuso, eu digo em voz alta. O que isso representa? Uma corrente de imagens vívidas surge na minha mente. Esta é a fonte de poder que está por trás das formas que você vê. A sua mente está tentando recorrer a conceitos que ela pode entender. O verdadeiro poder não tem aparência ou forma. Então ali a gente vê que essas imagens, essas coisas que ele começa a ver, né, e eu acho isso bem interessante, né, que ele vai aos pouquinhos se libertando dessas imagens. Essas coisas que ele começa a ver são representações criadas pela mente dele para que ele consiga entender a experiência que ele está tendo, de alguma forma. É uma simbologia, né, para ele entender. Mas por trás dessa simbologia toda, que ele mesmo está criando ali, tem toda uma estrutura que é energética, não física. Isso ele vai chegar depois, né, mais adiante. Mas uma estrutura não física. A máquina some das minhas vistas e uma sensação irresistível de pura energia irradia perante mim. Focando melhor, vejo ondas de luz emanando de uma só fonte. Então, acho legal aqui que ele já começa a entrar numa questão que ele vai falar mais adiante ali, né, Alexei? Aonde ele diz que o plano extrafísico é mais algo como, não partículas, né, mas luz, ondas de luz ou coisa do tipo, né? O condicionamento que a gente tem é de materialidade, mesmo quando projetado, porque a gente está muito vinculado ainda a essa questão mais densa, então muda totalmente a maneira de ver e a maneira que ele tem de compreender isso é pela simbologia. Pela simbologia. Profundo. Ele fala ali, né, que de repente compreendo que sou a máquina da minha vida. Eu sou a força criativa dentro de mim. Dou-me conta de que eu me separei de mim mesmo, tá? Por alguns momentos a luz e eu somos um.
sinto uma paz profunda e uma interligação que não conhecia até. Pela primeira vez me dou conta de que posso criar toda e qualquer realidade que eu escolher. O meu poder criativo vai além do meu entendimento. Agora sei que eu me limitei por meio das ideias e crenças que tenho aceitado. E tenho consciência da necessidade de livrar-me de todos os meus limites, de medos e expectativas. Achei bem interessante isso. E a gente que já falou com ele, né, Alexei? A gente sabe como ele tenta realmente, na vida dele, né, colocar isso em prática, tentando se livrar dessas limitações de crenças, etc. Né? Ele enfatiza muito isso. Sim, ao ponto de a própria forma do corpo extrafísico é uma crença. Então ele leva isso realmente como deveríamos levar, além de todos esses paradigmas que a gente tem essa formatação física, material, tridimensional. Então ele tenta buscar realmente algo interno. Uhum. É porque a gente, quando tenta, eu cheguei a falar isso na outra live, a nossa mente ela funciona de uma forma dual, né? Dualista. Que para a gente compreender as coisas, a gente faz comparações. E isso fica bem evidente nas experiências dele ali, né? Essas comparações começam a ficar muito evidente. E é assim que ele tenta entender as coisas. E aos poucos ele vai se livrando dessas comparações para entrar num mundo mais energético mesmo, né? É a maneira que ele utiliza de explorar. Né? Exploração é através de deixar as crenças e deixar as limitações para poder explorar o que há de mais profundo nessas experiências. Né? Ele fala também ali, Alexei, assim, entendo que minha mente esteve interpretando as formas que eu testemunhei em função do meu meio físico atual. Levei muito tempo, mas finalmente estou aprendendo que não são as formas que vemos o que importa, é o que as formas representam. Esse entendimento parece ser um grande passo à frente. Por estranho que pareça, tenho uma forte suspeita de que o mesmo é verdade para o mundo físico que nos circunda. Então ele fala aí que não é a forma que é o importante, né? Mas é aquilo que ela representa, o que está querendo dizer aquilo ali. Né? Isso, como ele fala ali, não é só para o plano extrafísico, né? É para esse plano também. A gente cria limitações, a gente cria dificuldades, né? De acordo com que a gente vai tendo as nossas vivências, né? Aqui no físico mesmo. Deixa eu ver qual é o horário. Estamos 52 minutos já. Tá quase ali. Mais uma aqui, Alexei. A outra anotação diária é bem rapidinha que ele faz aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, tem um momento ali nessa experiência que é aquela onde ele vê um cara mexendo no diário dele. Sim, é engraçado essa Ele sai do corpo, né? E tem um cara, ele sai levemente do corpo, né? E tem um cara folhando o diário dele, lendo as experiências dele, né? Curioso. E ele fica furioso, né? Com o cara dentro do quarto dele. E ele sai bem ríspido com o cara, dizendo: quem diabos é você? Cai fora daqui, cai fora logo. Ele saiu que, né? Aí ele fala ali que provavelmente era né, dos prováveis... que provavelmente era um dos milhões de habitantes que vivem dentro dessa primeira dimensão energética, né? Essa primeira dimensão ali, que estava passando por ali e resolveu dar uma bisbilhotada, né? Vamos ver. Tem mais uma, depois nós fechamos, Alexei. Certo. Essa aqui é um pouco mais longa, deixa eu ver, que é a anotação no diário 14 de março de 91, que é da página 61, que vai até a página... Essa aqui é bem longa. Eu acho que nem vamos entrar nela. Ela vai até a página... Caramba! Vai longe, até a página 72. Vai dar quase 10 páginas, né? Essa aqui. Essa é comprida. Essa aqui é bem longa mesmo. Então não vamos entrar nessa. Isso, vamos deixar para próximas aqui.
Aí na próxima vamos fazer o mesmo esquema, né, Alexei? A gente, na próxima live, conclui o capítulo 2, né? Para que na outra a gente entre aí na parte 3. Vamos ler então o que o pessoal está dizendo aí, Alexei? Dá uma passadinha aí. Passando a parte dos boa noites. O Márcio, inclusive, comentou que já obteve uma experiência projetiva. Olha que legal. Recentemente. Que bom. Bacana. Não pode deixar a coisa cair, tem que continuar a prática. A Débora Nunes ali. Estou gostando muito das lives, senti falta do grupo de feras fazendo live pra gente. Pois aquele grupo todo ali, nós temos que nos reunir novamente para fazer uma live ali. O pessoal tá meio disperso, né? Temos que juntar o pessoal de novo. Esse Bulbo era muito bom. Ele não era, ele é ainda muito bom. Tá vivo ainda. Tá vivo e forte ainda. Espero que continue ainda por um bom tempo. Ainda queremos fazer mais uma entrevista com ele. A questão do medo na catalepsia. Comigo também. A questão do controle foi fundamental ali. Aliás, né, Alex, o medo em todos os sentidos, né? Ali quando a gente realiza a prática, a gente tem que treinar isso aí, porque quando a gente está saindo do astral, eles saltam para fora, né? Esses medos. Ficam 10 vezes maior. Potencializa. Olha como Moisés diz aí, o medo está estigmatizado. Vencê-lo é fundamental, exatamente. Por aí mesmo. E às vezes a gente até acha que venceu o medo, e aí numa determinada situação ele ele aflora de novo, né? Como controlar a mente que não para à noite? Uma te indica, ou os professores? Pois é a famosa, né? A famosa mente que dizia os monges tibetanos do macaco, né? Macaquinho fica no gato. A gente tá com o macaquinho, que é a nossa mente controlada ali durante o dia, fechado ali. Quando a gente senta para meditar, a gente solta, ele faz. Aí o bicho pega. O bicho pega, né? Realmente essa questão da mente agitada, né? Ela está muito mais presente nos dias de hoje do que antes, porque nós temos muita informação. É muita informação, muita tecnologia. A gente acaba estressando muito a mente da gente, né? Os dias de hoje, né? Não é fácil realmente. E por isso é importante sempre a gente fazer. Eu gosto muito da meditação, né? Porque a meditação ela ajuda a trazer essa calma para a mente, principalmente assim durante o dia, quando a gente pode dar uma paradinha de 5 minutinhos, né? Fala pro chefe, vou no banheiro, senta lá e respira, relaxa a mente, faz um trabalho energético ou algo do tipo, para dar uma acalmada na mente, porque realmente a mente fica picando, né? E chega na hora da prática, né, Alexei, de noite ali, então, caramba. Atrapalha muito. O simples fato de observar a respiração já dá uma certa acalmada. Com certeza. Porque a gente não se dá conta, né, Alexei, quando a gente fica ansiado, né, nervoso, a respiração muda, né? Ela se altera. E a gente às vezes não se dá conta disso. Se tu parar para dar uma concentrada ali e ver, a respiração tá agitada, né? Aí tu para, respira devagarinho, e aí tu vai reequilibrando novamente, né? Aliás, esse é o grande segredo, eu acho, da meditação, né, Alexei? É a gente sentar e respirar, né? Respirar conscientemente, tranquilamente, e aí a gente vai se harmonizando de novo. Penso eu que seja a mesma coisa ali durante a noite, né? Quando vai fazer as práticas, eu sempre digo que a gente tem a prática de um relaxamento corporal, mas também tem que ter a prática de um relaxamento mental, né? Porque tu pode ficar bem relaxado com o teu corpo e a mente picando, tá? Então você também não vai conseguir realizar as experiências. Então é preciso unir os dois. Para isso, eu gosto de utilizar, Alexei, não sei você,
eu gosto de utilizar, eu faço um relaxamento corporal, né, com as respirações, tudo mais, um relaxamento bom, que me sinta bem, e aí depois eu gosto de utilizar, então, por exemplo, uma contagem regressiva de 10 até 1, descendo uma escada, ou se eu estou usando por exemplo, digamos que eu estou usando essa ideia do Billman de dizer, estou extracorpóreo agora, né? Então, você procura aliar os dois. Imagina que você está no topo de uma escada. Estou extracorpóreo agora, desce um degrau. Estou extracorpóreo agora, desce outro degrau. E aí você vai sentindo a sensação de descer os degraus, né? Ao mesmo tempo que fala a afirmação do Billman. Isso vai fazer... Essa sensação de descida, ela leva também a uma diminuição das frequências cerebrais, fazendo com que a pessoa relaxe mentalmente também. Essa é a minha dica. Realmente, tem que praticar. Tem. Mas é uma dificuldade geral, inclusive nossa também. Sim, com certeza. Eu quando dou aula de noite, eu só dou aula uma noite, né? Porque eu não gosto de dar aula de noite. E quando eu dou aula de noite, eu chego em casa, caramba, até eu relaxar vai longe. Vai o tempo. Até acelerar a mente. Exatamente. Leia aí, Alexei. Bom, a Márcia comenta, essa semana escutei uma voz bem alta que dizia, me dê sua mão que vou te ajudar. Acredito que era meu mentor, pois estou tentando projeção clássica. Voltei para o corpo com o EV instalado e vendo muitas cores. Que legal. Isso aí. Ah, com certeza era. Com certeza era um operador. As vivências espirituais que a gente tem aqui, acolá, e faz parte da nossa caminhada. Com certeza era. E essa questão dele estender a mão e puxar a gente, nossa, acontece muito. A gente ouve muitas pessoas dizerem isso, que tem aquela mão que estende e te puxa para fora, né? Eles ajudam mesmo. Kriya Yoga, muito legal. Eu cheguei a entrar para Self-Realization Fellowship e participei, recebi as primeiras lições, que são as que estão em português, né? Muito legal, muito legal. A Márcia comenta que está tentando as afirmações e tem dado resultado. Tudo uma questão de foco, né? Na hora que a gente quer uma coisa, acaba acontecendo com o tempo. E continua utilizando, não deixe de usar agora, durante essa semana, isso aí. Continue praticando essas afirmações e a mesma coisa. Só que, eu já vou aproveitar aqui, Alexei, teve um rapaz que fez uma pergunta ali no canal, que ele fala que ele ficou fazendo, né, as afirmações, mas aí ele relaxou, tudo sentiu super, né, relaxado, mas ele não conseguiu sair do corpo, porque parece que ele continuava ouvindo as afirmações, mas não saía, né? E essa ideia é a mesma do que acho que falou antes ali, foi a Débora, eu acho. Foi a mesma que a Débora falou ali. O que aconteceu? Ele relaxou fisicamente, mas ele não relaxou a mente dele, né? Ele continuou... Quando tu faz as afirmações, tu tem que fazer as afirmações de uma forma calma, tranquila, né? Sem estressar a tua mente, sem cansar a tua mente. Então tu vai fazendo, como se fosse um mantra, né? Tu vai fazendo, repetindo até cair no sono. Aí o que acontece é a gente cair no sono e depois acordar com vibrações e coisas do tipo, tá? Só que se tu ficar forçando, né? Pensando, ao mesmo tempo que tu fala, tu não quer dormir, né? Aí tu acaba estressando tua mente, aí tu acaba ficando ali acordado a noite inteira. Dá uma insônia. O equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é fundamental. Débora comenta das lives de acompanhamento. Ah, sim. Uhum. Eu fiz algumas lives de energização do planeta e coisa, e eu utilizo essas técnicas, eu gosto muito de utilizar essas técnicas de auto-hipnose, né, para fazer com que a pessoa vá descendo e entre no ambiente. São as técnicas interessantes. Essa questão de
quase pegando no sono, é aquela questão do hipnagógico. Acontece muita coisa do subconsciente, muita coisa real, muita coisa imaginário também, né, Guilherme? Nesse estado. Verdade, Alexei, verdade. Realmente, ele está ali no estágio hipnagógico e tem aquele que a gente chama de alucinações hipnagógicas, né? A gente ouve alguém chamando a gente, os estaledos, né? São várias repercussões energéticas que acontecem naquilo ali, que não necessariamente é uma entidade que está ali por perto. É bom lembrar que a mente da gente, às vezes, ela é bem imaginativa, né? Ela trabalha por imagens, então ela é bem imaginativa. E é algo bem simples, às vezes, qualquer repercussão energética pode se transformar num monstro de 7 cabeças. Inclusive, eu tinha muita sensação de tapa no rosto. Eu até pensava que era um obsessor. Falei, tá me dando um tabefe aqui. Aí eu fui pensando ao longo do tempo, analisando. Era o próprio cordão energético, alguma coisa assim. Parecia que dava uns tapas no vidro. Ser estapeado ali, né? Aí não é nada disso. Era um auto-engano ali, né? Vamos ver a próxima. É isso aí. O que mais que nós temos aí? Por enquanto, fechou no Célio. Fechou, então, né, no Célio. Ótimo. Show de bola, então. Bem no nosso horário mesmo. Então, gostaria, antes de passar a palavra final aí para o Alexei, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco nesses estudos que não são tão demorados, né? 1 hora para a gente dar uma estudada é ótimo, muito bom. Não cansa ninguém, né? Então, eu acho muito legal. E a gente está fazendo esse estudo assim, que está sendo muito agradável, porque eu estou revendo o livro para poder conversar com vocês. E nessa revisão do livro eu também estou aprendendo novamente muitas coisas que eu não lembrava e que a gente, quando revê algo, a gente vê com outros olhos, né? Na filosofia a gente fala muito da reflexão, né? Que seria flexionar 2 vezes, ou seja, pensar novamente sobre o que a gente já pensou, né? E aí as coisas vêm com outro viés. É muito legal. Então, muito obrigado a todos. Paz profunda para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Entrou bem no finalzinho ali, entrou um comentário do Leonardo. Vamos aproveitar, já que estamos finalizando, né, Alexei? Moisés Zagui já fez um relato sobre materialização, ficando visível aos olhos físicos, estando projetado. Você tem algum material sobre isso? É o que se chama de bilocação, né? Quando você sai, vai até outro lugar, mas você se manifesta naquele local. Material específico, eu não sei. Tem um livro do Ernesto Bozano sobre bilocação, mas eu não sei se é. Eu não me lembro também. Muito tempo que eu. Nossa, muito tempo. Mas nessa área, assim, de pesquisa. Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, do Espiritismo. Assim. É um livro bem antigo. Bem antigo, que puxa aquele espiritismo da materialização, do ectoplasma. Não é algo tão raiz, né? Mas é um estudo interessante, né? É bem interessante. William Cookies, a questão toda. Tem até o termo usado, aquele Doppler, que é um termo alemão, né? Que a pessoa manifesta uma outra dela, né? Materializado. Entra bastante questão da parapsicologia, esses estudos mais nesses campos, que é bem bacana. Bem bacana mesmo. Tem muito estudo legal para se fazer, né? Nossa, muitas áreas, né? Muito ramo de pesquisa. É bacana. A gente gosta bastante. Né? Vai lá, Alexei. Posso considerar. Estou gostando bastante dos encontros. É muito gostoso. Mais gostoso estudar em conjunto do que sozinho, porque a gente compartilha ideias e experiências. É isso que eu tenho percebido. Com certeza. Com certeza. Super empolgado aí pro próximo. Eu também. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.